Solicitação de acesso na EDP. Como fazer o preenchimento desse documento? Então a gente sabe que a EDP ela é uma distribuidora que hoje atua em 2 estados, que ela atua no Espírito Santo e também atua ali numa parte de São Paulo. Independente se você estiver no Espírito Santo ou em São Paulo, a documentação ela vai ser a mesma. Lógico, quando você for entrar no site da EDP, for entrar na agência virtual, que é aonde você faz ali a sua entrada do seu projeto fotovoltaico, lá você vai escolher se é Espírito Santo ou se é São Paulo. Mas bem, esse não é o caso desse vídeo. Esse vídeo aqui eu vou mostrar para você como é que você vai fazer esse preenchimento da solicitação de acesso da EDP. Beleza? Então vamos aqui para a tela do meu computador. Para você primeiramente encontrar algumas informações a mais da EDP, basta você vir aqui e colocar assim, ó, EDP micro e mini geração. Dessa maneira aqui como eu coloquei. Então, ao você clicar no primeiro botão aqui, ó, micro e mini geração, primeiro link também, você vai cair numa página como essa daqui. Aqui eu coloquei Espírito Santo, pode ser também São Paulo. Ó. Quando você for abrir a primeira vez, vai abrir dessas duas maneiras. Então eu vou botar aqui, por exemplo, Espírito Santo. E aí que ele vai fazer uma explicação do que é micro e mini geração, vai dar aqui alguns avisos importantes. E aqui é onde você precisa se atentar, que é essa questão aqui dos serviços disponíveis. Aí aqui ele vai colocar, né, que aqui abaixo o serviço mais adequado para a sua necessidade, a documentação necessária e o formulário de requisição. É bem interessante esse site da EDP porque ele já traz isso bem organizado, diferente de outras distribuidoras, tipo a Enel, tipo a Neo Energia, que você não consegue encontrar os documentos tão fáceis assim. Mas a EDP ela trouxe isso bem claro para a gente, bem simples. Então basta a gente vir aqui, por exemplo, vou fazer uma solicitação de acesso. Eu venho, aí ele me dá duas opções, né? Então, uma migração, ligação nova, alteração de carga, ou então uma ampliação. Eu vou ter aqui algumas informações. Aqui já vai me levar diretamente lá para a agência virtual, ou então quando eu vou fazer a minha solicitação para as instalações. Ele chama aqui de BT0, né, no caso que são as de baixa tensão, e média tensão, que no caso é a MT. Então quando eu clico aqui, ele vai trazer mais informações, então eu sugiro você dar uma lida aqui nessas informações importantes. Então tem a questão da desativação, da ampliação da potência, então a redução dela. E mais abaixo aqui tem o que a gente vai precisar, que no caso são os formulários e os documentos. Então ela coloca aqui, ó, tem um formulário de solicitação de acesso, o documento de responsabilidade técnica, nesse caso aqui é a nossa RT ou TRT, o diagrama unifilar, então ela vai dar diversos modelos aqui de diagrama unifilar, então tem alguns aqui, tem um vídeo aqui também no canal explicando como é que você vai fazer um diagrama unifilar para a EDP, certificado do investidor, dados da ANEEL, procuração, memorial descritivo, cronograma, ou seja, tudo o que ela exige para que você tenha o seu projeto fotovoltaico aprovado na EDP. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente do formulário. Então esse aqui é um documento que vive constantemente sendo atualizado nas distribuidoras. Até uma sugestão é que você a cada 4 meses, 6 meses, você sempre fique de olho aqui nesse novo tipo de formulário. Tá? As distribuidoras estão sempre alterando esse formulário. Às vezes colocam uma informação a mais, às vezes colocam uma informação a menos, como foi o caso da EDP. A EDP, depois de muito tempo, ela já atualizou essa documentação dela aqui, acho que umas 5 ou 6 vezes. Tá? Então, sempre ela vai estar fazendo essa atualização. Então, quando você clicar aqui, ó, você vai fazer o download de um formulário no Excel. Então, você clica e você abre ele. E aqui é onde a gente vai fazer o nosso preenchimento. Tá? Já estava com um aberto aqui. Ó. Aí você vem, ó, clica aqui em habilitar a edição. Clicou e já vai abrir os arquivos. Tá? Aí aqui você pode perceber o seguinte, que esse documento da EDP, ela unificou. Tá? Nele tem tanto micro e mini geração. Antigamente a gente tinha um só para micro, tinha de micro até 10, de micro de 10 a 75 e a gente tinha ali o de mini geração. Então eram documentos diferentes. Hoje não, hoje é tudo uma coisa só. Não importa o tamanho do seu projeto fotovoltaico. É de 2 kW? Vai usar esse documento. É de 10? Vai usar esse. É de 30 kW? Vai usar esse aqui. Ah não, eu vou fazer uma mini geração de 300 kW. Então também vou usar esse mesmo documento. Lógico que a maneira de preencher para um vai ser diferente para outro. E hoje a gente vai focar principalmente aqui na microgeração, beleza? Então a gente pode ver que ele divide aqui em algumas etapas, né? Então tem aqui a questão da identificação da unidade consumidora. Então aqui você vai colocar o número da UC, que ou seja, aquele número que tem lá na instalação do seu cliente, que vai ter na fatura dele. Você vai informar se ele é do grupo B ou se ele é do grupo A. Então, a depender aí do seu projeto, pode ser que ele seja do grupo B. Normalmente as residências são grupos B, né? E geralmente comércios, indústrias, a gente trabalha em grupo A. Tá? E como é que eu vou saber que ele é grupo B ou grupo A? Você tem que olhar na fatura dele, tá bom? Então a gente vai colocar a classe dele, se ele é residencial,
se é rural, se ele é urbano, se ele é serviço público. Titular da OC, você vai colocar o nome do seu cliente. Aqui você vai colocar a rua dele, vai colocar o número. Até aqui, nada demais, tá? Então, só informações mesmo bem administrativas, que todas essas informações você vai buscar onde? Lá na fatura do seu cliente, tá bom? Você vai colocando aqui as informações dele. Aqui no e-mail, eu sugiro você colocar o seu e-mail, galera. Colocar o e-mail seu de projetista fotovoltaico. Telefone também. Vamos lá, tá aqui, ó. Colocar o telefone, tá? Seu de projetista fotovoltaico, celular. E aqui CPF no caso do seu cliente, né? Então, do consumidor final. Beleza? Bom, aqui tem uma parte que é totalmente nova em relação à EDP e também a outras distribuidoras, que ela coloca aqui, ó. Somente no caso de UC nova ou alteração de potência existente. Ou seja, essas informações aqui você só vai preencher de acordo se você tiver uma UC nova ou se você tiver uma alteração de potência, tá? Então ele até coloca aqui que a distribuidora pode dispensar a apresentação total ou parcial desses itens. Se o seu sistema fotovoltaico ele for totalmente novo do seu cliente e ele já tem lá a unidade consumidora dele, você não precisa necessariamente marcar essas opções aqui. Mas caso você vá fazer uma ampliação, aí sim você vai precisar fazer. Por exemplo, aqui, documento de identificação do consumidor conforme o inciso 1 e 2 do artigo 67. Aqui nada mais é do que um documento com foto do seu cliente. Pode ser uma CNH, pode ser o RG dele, pode ser um passaporte, que vai te pedir o endereço da instalação e também uma declaração descritiva de carga instalada. Se você não sabe como fazer essa declaração, tem vídeo aqui no canal também de como é que você vai fazer, tá? Então, bacana. Então, a gente não vai mexer nisso aqui agora, vamos considerar que o seu projeto é totalmente novo, porém lá já tem uma ligação e não vai passar por um aumento de potência. Então, a gente passa para cá, para essa aula aqui de número 2, que no caso é de dados da unidade consumidora. Aqui ainda continua sendo os dados da unidade consumidora e não da geradora. Por exemplo, aqui tem potência instalada. Qual é o valor de potência instalado que você vai colocar aqui? Normalmente se coloca muito do sistema fotovoltaico. Tem gente que coloca 3 kW, 5 kW, 10 kW, coloca a potência do sistema. É errado? Não. É certo? Também não. Porque vai depender de quê? De como é a tensão do seu cliente. Se é monofásico, bifásico ou trifásico, se é 127, 220, 220, 380 e também do disjuntor dele. E como é que você vai saber essa informação aqui? Essa informação você vai buscar lá na norma da EDP. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Até com ela aberta aqui, ó. Que é a PT-DT-PND 00061V2, tá? Que ela fala de fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de edificações individuais. Então, aqui nesse caso, você vai ter que ver o quê? A categoria de atendimento dele. Então, se ele for monofásico, é a categoria U, que é chamado assim na EDP. Se ele for bifásico, é a categoria D. E trifásico é a categoria T. E aí tem a T1, T2, T3, T4 e T5. E também tem que ver, né? 127, 220 ou, um pouco mais aqui, 220, 380. Como eu sei que na EDP, particularmente, quase todo o estado é 127, 220, vamos trabalhar em 127, 220. Mas também vai ser válido para 220, 380. Então você vai olhar o seguinte, mas o meu cliente lá, ele é trifásico, vamos supor esse caso, ele é trifásico, e tem um disjuntor de 63 amperes. Então, o que é que eu vou fazer? Então, você vai vir aqui, ó, vai colocar que a carga instalada dele, tá, que vai ser a mesma coisa que aqui, ó, que potência instalada, tá? Carga instalada e potência instalada nesse caso é a mesma coisa. Você vai colocar aqui até de 26. Se você coloca, tipo, acima de 26, o que é que a distribuidora vai fazer? Ela vai reprovar o seu projeto fotovoltaico, dizendo que o seu padrão de entrada vai estar sobredimensionado. E também, se você coloca um valor muito abaixo, tipo 10 kW, ela também pode reprovar dizendo que ele está subdimensionado. Que ele poderia estar, por exemplo, aqui, ó, sendo tendo um disjuntor bipolar, no caso ele sendo bifásico. Então, tomar cuidado em relação a isso. Mas o meu cliente ele tem um disjuntor bipolar de 50 amperes. Tudo bem, então vai até 15, já que aqui ele traz somente até 63, né? Então é o máximo que ele coloca. Unipolar, né? No caso seria monopolar, como a gente também chama bastante. Então vai até 9. Então você sempre vai olhar isso. Qual é o disjuntor do padrão de entrada e também o valor da carga instalada.
E nunca coloca um valor acima. Coloca sempre abaixo um pouco ou então igual ao que está aqui. Você sempre vai ter que olhar aqui o quesito da norma, tá bom? Aí, o dele lá tem um disjuntor de 150. Beleza, então os valores que você tem que colocar de 41 até 57. Se for abaixo disso, a distribuidora pode reprovar, e se for acima disso, também ela pode reprovar. Mesmo caso para 220, 380. Olha só, 50 A vai até 9, 127 vai até 15. Então, disjuntor T1, né, tripolar 50, 63, 80. Então, a gente vai tendo aqui as variações de carga instalada. Tá? Então, vamos considerar que o nosso cliente ele é monofásico. Vamos colocar aqui de 9. Opa, deixa eu voltar aqui. Que é 9 kW. E demanda contratada de carga, o que é que eu coloco aqui? Aqui você pode deixar em branco, tá? Porque demanda contratada, sempre que tiver nome demanda, tiver demanda contratada, tour de G, tour de C, enfim, essas questões de demanda contratada, você pode deixar em branco se for em microgeração. Lógico que vai ter alguns casos ali que vai ter essa questão de demanda contratada, mas são casos muito específicos e particularmente são até difíceis realmente disso acontecer. Isso aqui é mais para mini geração, então você pode simplesmente deixar em branco. E aí, a tensão de atendimento, você coloca 127, 220 ou 220, 380, tá? Tá aqui 127, 220. Aqui está dizendo que ele só aceita números. Então, como é monofásico, nesse caso que eu considerei, eu vou botar 127. Transformador particular, se o seu cliente não tem, você também pode deixar totalmente em branco. O tipo de instalação, se é posto de transformação, cabine ou subestação, ou seja, ele vai estar muito ligado a essa questão do transformador em particular. Aqui vai te pedir a ligação do transformador, caso tenha, qual é a impedância, e o tipo de ramal, se é aéreo ou subterrâneo. Aqui, no caso, é literalmente para microgeração. Então, se vai vir pelo poste ou se vem subterrâneo, os cabos que vai ser conectados na casa do cliente. Vamos considerar que nesse caso seja aéreo. Aí agora sim ele vai te pedir os dados da geração. Aqui ele coloca o nome da usina, e o nome da usina você pode literalmente colocar o nome do seu próprio cliente. Então, por exemplo, aqui, vou colocar o meu. Aqui ele vai te pedir as coordenadas, né, em grau e decimais, então latitude e longitude, então essas informações você consegue pegar lá no Google Maps, né, que vai te apresentar como as informações que você tem, então 39 graus, 50 segundos e 20 minutos. Então você pega lá no Google Maps ou no Google Earth. Se você não sabe como pegar essas informações, aqui no canal também tem aula de como você vai pegar essas coordenadas, tá? E aqui ele vai te pedir o tipo de conexão, se é monofásico, bifásico, trifásico. Então eu considerei que seria monofásico. Aí aqui ele vai pedir potência instalada da geração, agora que nesse caso seria do seu sistema fotovoltaico. E aqui você vai considerar o quê? A menor potência do sistema fotovoltaico entre o seu inversor e também os seus módulos. Por exemplo, seu módulo, você está com 11,25 kW de módulo, porém o seu inversor é de 10 kW. Então você vai colocar aqui 10, tá? Beleza, deixa eu voltar aqui. Ah não, eu estou utilizando 2 micros e cada um tem 2 kW, então aqui você coloca 4. Demanda contratada de geração também a gente não vai mexer, e a tensão de atendimento vai ser a mesma, no caso seria 127. Então, tipo de fonte primária, então no nosso caso é solar, até que nenhum problema, e aqui ele vai te pedir, né, um tipo de geração. No nosso caso, como a gente está utilizando sistemas fotovoltaicos, como a gente está utilizando um inversor fotovoltaico, o nosso vai ser aqui, ó, empregando o conversor eletrônico inversor. Aí aqui é interessante que ele vai te pedir os dados do inversor, né? Então, por exemplo, aqui, fabricante. Bom, então eu vou abrir aqui um modelo aqui, por exemplo, vou abrir esse aqui da Solfar. Então, nesse caso, como eu queria fazer o preenchimento. Então, deixa eu voltar aqui no meu formulário. Eu colocaria aqui, fosse Solfar. Aí aqui ele vai me pedir o modelo. Aí o modelo, por exemplo, seria esse aqui, ó, Solfar 4 KTLM G3. Eu colocaria aqui, né? Solfar 4 KTLM G3. Aí ele vai pedir a quantidade de inversores instalados, então nesse caso seria só um. Aí, mas eu estou utilizando, por exemplo, microinversores, são 2. Então aqui você coloca 2. Aí aqui ele vai te pedir a potência nominal de conexão com a rede, ou seja, a potência máxima de saída. Então você vai ter que olhar aqui os dados de AC, ou seja, de corrente alternada do seu inversor, que vai ter um datasheet. Nesse caso aqui, ó, 4.000 watts. Então, 4 kW. Lembra que ele está pedindo aqui, ó, em quilowatts, não em watts, tá bom? A tensão de conexão com a rede, no nosso caso pode ser 127, ou também pode ser 220, depende de como é que for, você tem que ler o seu datasheet. Se você também não sabe como fazer essa leitura, se o seu inversor é 127, 220,
tem vídeo no canal explicando como é que você vai fazer a leitura do datasheet. E aqui é a modalidade de compensação de excedentes. Então, por exemplo, não, Igor, o cliente ele não vai ter rateio. Então, você coloca autoconsumo remoto. Não, Igor, o cliente vai ter rateio que ele vai mandar para outras 2 residências dele. Então, você coloca aqui, autoconsumo remoto. Não, Igor, lá é uma edificação e tem várias pessoas lá nesse local. Então, múltiplas unidades consumidoras. Geralmente, em condomínios é quando a gente utiliza esse tipo aqui, que é a famosa EMUC, tá? Geração compartilhada já é quando você entra ali em modelos de negócio. Então, não vem ao nosso caso. Geralmente, a gente vai utilizar ou autoconsumo remoto ou autoconsumo local, tá? E aqui você vai preencher essas informações, ó. Aqui ele está te pedindo as documentações de responsabilidade técnica, ou seja, ART ou TRT, então a gente marca assim. Indicação do local do padrão de entrada do imóvel, isso aqui vai estar no diagrama unifilar, então sim. O diagrama unifilar de blocos, sim. O relatório de ensaio em língua portuguesa, testando a conformidade, isso aqui nada mais é do que o datasheet do equipamento. Então aqui vai sim. Deu algum bugzinho aqui no Excel, mas enfim, a gente marca como sim, tá? Dados necessários do registro da ANEEL, então a gente marca assim. E detalhe, esse registro da ANEEL, onde é que você vai encontrar ele? Você vai encontrar aqui, ó. Você clica em baixar e aí você vai encontrar esses dados da ANEEL, tá? Também é um Excel aqui da EDP. Então, tem aula também aqui mostrando como é que você vai fazer esse preenchimento. Bem simples e bem tranquilo também. Tá? Aqui, lista de unidade consumidor e participante. Então, nesse caso aqui, só se realmente tiver rateio você marca, se não tiver, você deixa desmarcado. Cópia de instrumento jurídico. Isso aqui você pode deixar em branco, só se o cliente tiver uma usina eólica, e agora ele está colocando uma solar, então seria ali uma usina compartilhada. Então, não é o caso. Então, tem cópia de instrumento jurídico que comprova a participação de integrantes. Então, ou seja, aqui é quando for múltiplas unidades consumidoras, ou seja, no caso de, por exemplo, de um condomínio que todo mundo vai receber créditos energéticos, aí precisa da assinatura do síndico de que realmente pode instalar um sistema fotovoltaico lá. Documento que comprova o reconhecimento da ANEEL, então foi o caso que eu falei, só se você tiver ali 2 geradores diferentes, né? Então, tem aqui também do uso de fontes hídricas. Ou seja, daqui para cá, particularmente, você pode deixar tudo em branco. É raro até hoje, eu não vi ninguém usando isso aqui, tá? Já estou há 6 anos no mercado, eu nunca... No máximo que eu peguei foi essa daqui, no caso de EMUCs, né? Geração compartilhada, múltiplas unidades consumidoras, mas foi muito raro, 1 ou 2 projetos aí. Agora, esses demais aqui, nunca peguei não, tá? Então, aqui é raro mesmo acontecer, é muito difícil, geralmente acontece lá para mini geração, não é nem mini geração, acontece mais para projetos de mercado livre. E aqui a gente vai ter solicitações e declarações. Isso aqui você pode deixar marcado. Ó. Então, solicito que a contagem do prazo de realização da vistoria, conforme artigo, inicie somente após a minha solicitação. Renuncie o direito, então isso aqui também a gente deixa marcado. Autoriza a distribuidora a entregar o orçamento de conexão, beleza. Declaro que as instalações, então deixo também aqui tudo marcado. Ou seja, aqui é só falando que a instalação vai estar de acordo com as normas 5410 e as normas da ABNT, tá bom? Essa outra opção aqui é importante, tá? Que ela fala do seguinte: solicita a dispensa de análise de inversão de fluxo por enquadramento no artigo 73A na regra opcional. Aqui é aquele quesito da inversão de fluxo, tá? Então, ou seja, se você vai injetar até 7,5 na rede, ou então do grid zero, né? Então, se você for injetar até 7,5 na rede, você, no caso, não teria o rateio, né? Que é o chamado fast track. Então, é por isso que ela coloca aqui, ó, solicita a dispensa da análise de inversão de fluxo. Então, aí vai ser algo que você vai ter que conversar com o seu cliente. Por exemplo, se mais na frente ele quiser colocar um rateio, vamos supor, o sistema dele é de 6 kW. Só que mais na frente ele quer adicionar rateio, ele não vai poder. Por quê? Porque essa modalidade fast track, ela não permite que seja colocado, tá? Então, foi até uma solução que buscaram aí em relação às inversões de fluxo que estavam acontecendo no Brasil. Se não for, você pode deixar tudo em branco aqui. E aqui a lista de unidades do sistema de compensação, caso você vá utilizar, né? Então, mais uma vez você marca aqui, apesar de que já tinha colocado aqui, né? Pronto. Aí aqui vem a questão da identificação da solicitação. Aqui é bem simples, então, ou seja, se você for assinar, aqui, ó. Se você for assinar, tem que ter procuração. Se for o cliente, não precisa, tá? E aula sobre procuração também tem aqui no canal. Aqui o telefone, você coloca o seu telefone. E aqui o e-mail, você coloca o seu e-mail. E aí coloca o local, data e também a assinatura, tá bom? Aqui ele colocou sobre a questão da
da Fast Track, né? Aceite as condições para afastamento de análise de versão de fluxo. É só mais uma comprovação de que você realmente está querendo aceitar que não haja ali análise de inversão de fluxo, ou seja, de que o cliente realmente está aceitando ali a modalidade Fast Track. Depois disso, é só você imprimir, tá? Então você imprime, transforma em PDF e você assina. E a assinatura pode ser tanto digital, quanto ela também pode ser assinado à mão, tá? Então, dessa maneira que a gente faz a solicitação de acesso e o formulário de orçamento de conexão para micro e mini geração na EDP, tá? Se você tem interesse em se aprofundar cada vez mais em projetos fotovoltaicos na EDP, você sabendo como homologar os seus projetos fotovoltaicos na EDP e tendo um acompanhamento da gente, faz projetos para EDP, está sempre homologando os projetos lá, tanto de micro, mini geração, participar de um grupo de alunos onde só fala de projetos da EDP, eu convido você a conhecer o curso Meu Projeto Fotovoltaico EDP. Para você ter mais informações de como é que funciona o curso, suporte, análise de projeto, para que você tenha mais segurança quando for enviar seus projetos fotovoltaicos, participar das atualizações que a EDP tem, basta você clicar no link que está aqui na descrição que você vai ter mais informações de como é que vai funcionar o curso, tá bom? Então é isso. Então é assim dessa maneira que a gente faz o formulário de orçamento de conexão de micro e mini geração para EDP. Se você gostou do vídeo, já curte ele e também já comenta aqui. Então é isso, até o próximo vídeo.